Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. A aula que eu vou ministrar hoje é sobre os instrumentais cirúrgicos. Eu vou mostrar para vocês os principais instrumentos que a gente precisa ter para utilizar numa cirurgia odontológica. Esses instrumentos vocês vão utilizar durante as cadeiras de exodontia, de cirurgia 1, 2 e 3, tá? Então façam bons investimentos, eu vou mostrar para vocês detalhes importantes. A princípio pode parecer entre eles muito semelhantes, principalmente as pinças, mas com o passar do tempo vocês vão ver que vai ficar bem natural isso para vocês. Tá? Então, vamos lá. Gostaria então de me apresentar primeiro. Eu me chamo Giulia Giacomini, eu me formei pela URGS em 2019 e atualmente eu faço mestrado e especialização em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Essa é uma área que eu gosto muito. Durante a faculdade eu fui monitora. Eu recomendo vocês também, para quem se apaixonar por essa área como eu, que façam também, porque é a única maneira que a gente tem de desenvolver nossas habilidades é praticando e aprendendo. Gente, eu sou super receptiva, eu gosto muito de ajudar, de ensinar, então, por favor, não se acanhem. Pode me inscrever, o meu e-mail está aí para vocês, então vocês podem sempre me perguntar o que vocês quiserem. Bom, para começar, então, eu gostaria que vocês soubessem que toda cirurgia, ela tem etapas que são seguidas, tá? Isso é bem importante, porque cada instrumento vai ter a sua função. Então a gente sempre começa fazendo uma limpeza, uma degermação da pele e da mucosa, né? E isso a gente chama de antisepsia. Depois a gente faz a anestesia, a gente faz a incisão, que é cortar o tecido. A gente precisa descolar, soltar das fibras periodontais esse dente, a gente faz a sindesmotomia, descolar o retalho, né, da incisão que a gente fez, ou fazer a divulsão, separação dos tecidos sem cortar. Muitas vezes em cirurgias complexas, lá na cirurgia 1, 2 e 3, vocês vão precisar fazer osteotomia e odontosecção, que é remover um pouco de osso e seccionar o dente para facilitar a cirurgia. A luxação, então, é quando o dente ele já está com uma certa mobilidade, isso também é algo que a gente deseja durante uma remoção cirúrgica dos dentes. E a hemostasia, o controle, né, do sangramento durante o ato cirúrgico, porque a gente quer sempre um campo o mais controlado e limpo possível para que seja acessível e visível. E por fim, então, a gente finaliza a nossa cirurgia limpando aquele campo, limpando os tecidos, limpando o osso e fechando, fazendo a síntese, a sutura, tá? Eu digo isso porque é super importante na montagem da mesa que os instrumentos sejam dispostos de uma forma sistemática e lógica, conforme as técnicas cirúrgicas que serão utilizadas. Então vamos lá. A primeira etapa, então, na antisepsia, a gente utiliza muito a pinça de Alice. A pinça de Alice, ela tem essa pontinha aqui, ó, com esses dentinhos. Ela vai prender, geralmente a gente utiliza para prender a gaze, embeber ela em algum líquido, geralmente na clorexidina, e então levar ao rosto do paciente para fazer a antisepsia extraoral e fazer a limpeza também, a mucosa intraoral. Tá? Depois de utilizada essa pinça, a gente não retorna ela para nossa mesa que está estéril. A gente prende ela no campo cirúrgico, pode ser do paciente ou pode ser da mesa na lateral, mas a gente não coloca ela lá de novo na mesa, tá? A gente vai precisar também de trio, de pinça, a sonda exploradora e o odontoscópio, que é o espelho. Tá? Isso aqui vai nos ajudar bastante para o exame clínico e também depois para a gente fazer a remoção de sutura quando esse paciente retornar em 7 dias. E aí temos a famosa seringa Carpulli, né, para fazer a cirurgia. Isso aqui é o que os pacientes têm muito medo, gente, tá? Então a gente tem que estar muito atento na hora de utilizar a Carpulli, porque ela é bem grandinha mesmo, para não ficar no campo de visão do paciente, não ficar conversando, não ficar ali mostrando para ele, tá? Porque é bem estranho para ele isso aqui. E como é que funciona a Carpulli? A Carpulli aqui, ó, bem nessa região, ela vai então se dobrar
e vocês vão encaixar um tubete anestésico aqui dentro. A gente vai pegar uma agulha, a agulha que a gente utiliza em cirurgias na odontologia é a agulha gengival longa 27G e vamos rosquear essa ponta aqui. Ela precisa ficar bem presa, né, para não soltar na hora que a gente estiver fazendo a injeção, a pressão ali da injeção, tá? A gente pode ajudar a rosquear com uma pinça ou com um porta-agulha. Então essa aqui é a carpule que vocês precisam ter. Bom, aí a gente precisa, durante o ato cirúrgico, fazer o afastamento de tecidos para que a gente tenha um campo visível, né? Então, geralmente, o operador vai pedir para o seu auxiliar para que afaste alguma região na qual ele precisa enxergar melhor. Para isso, então, a gente tem os afastadores de Farabeuf. Esses afastadores a gente utiliza mais em regiões anteriores. Os afastadores de Langenbeck a gente utiliza nas regiões posteriores. E esse Minnesota também ele é muito utilizado, tá? Ele ajuda a afastar e também para manter um retalho. Quando a gente rebate um retalho de tecido, ele ajuda também a manter na posição. Ele é muito bom para isso. E aqui, então, quando a gente precisa proteger a língua do paciente ou afastar, a gente pode utilizar um abaixador de língua. E aí vem a parte da incisão. Para a incisão, a gente vai precisar de um cabo de bisturi e das lâminas de bisturi. O cabo de bisturi que vocês vão precisar, que é o mais utilizado na cirurgia, é o número 3, esse aqui. E a lâmina de bisturi que a gente mais vai utilizar na cirurgia é essa aqui, a número 15. Observe que na extremidade dessa lâmina, ela tem uma inclinação, ela é oblíqua. E essa mesma inclinação tem aqui no cabo do bisturi, justamente para elas se encaixarem aqui, tá? Elas têm que se encaixar bem direitinho. A gente coloca essa lâmina com a ajuda do porta-agulha, tá? Ou com a ajuda de uma pinça, mas principalmente do porta-agulha. A gente nunca usa os dedos para colocar a lâmina, tá, gente? Não façam isso porque pode escapar. A gente sempre encaixa aqui a lâmina. E aí temos uma forma correta de segurar o nosso cabo de bisturi, que é essa empunhadura em forma de caneta. Isso aqui é bem importante, porque quando a gente vai fazer uma incisão, a gente precisa que essa incisão seja firme e contínua, né? Ela não pode ser picotada, ela não pode começar e parar. Então a gente precisa dessa firmeza, dessa segurança. E essa empunhadura de caneta que vai trazer esse movimento mais contínuo que a gente busca. Bom, e aí para a gente fazer o descolamento de alguma incisão, né, de algum retalho que a gente faça, ou para a gente soltar as fibras periodontais, que é a sindesmotomia daquele dente, a gente vai utilizar os descoladores e o sindesmótomo. O principal que a gente utiliza é o descolador de Molt. Tem duas bolinhas assim bem fininhas na ponta. Esse aqui é muito bom para ajudar a descolar os tecidos, a descolar o periósteo. E o sindesmótomo aqui também. Geralmente esse aqui, depois de anestesiado, né? Geralmente é o primeiro instrumento que a gente utiliza, se não for fazer uma incisão, né? E a espátula de cera 7 também pode ser utilizada. Para fazer a divulsão dos tecidos, principalmente assim, em biópsias, por exemplo, a gente utiliza a tesoura de Metzenbaum, que essa tesoura ela tem uma ponta romba, ó, ela não é ativa, ela não corta, ela não tem ponta, tá? Isso aqui também ajuda bastante a afastar os tecidos sem cortá-los. Então, esses são os principais instrumentos que vocês precisam ter para fazer o descolamento, a sindesmotomia e a divulsão. Feito isso, então, tá bem descoladinho, tá bem afastado, foi feita a sindesmotomia, a gente precisa encontrar um ponto de apoio no osso e começar a fazer a luxação, que é tornar esse dente, né, mais móvel, soltar esse dente um pouco mais. Para isso, então, a gente vai utilizar as alavancas. A alavanca mais utilizada vai ser a reta 301, que é essa aqui.
e a alavanca Selden reta, número 2, e a angulada, que também são conhecidas como bandeirinha. As bandeirinhas, elas são utilizadas principalmente para os sisos superiores, elas são muito boas, elas encaixam super bem. E aí a L para a esquerda, R para a direita, tá? Essas aqui também, então, a gente tem uma forma correta de pegar. Essa mais ainda, essa aqui vai dar uma vontade louca em vocês de pegar de outra forma, porque esse aqui é o momento da cirurgia que a gente tem que fazer um pouquinho mais de força, e aí dá vontade de pegar de outro jeito. E e evitem, tá, gente? A forma correta é assim, ó, dígito palmar. Apoiada aqui na palma da mão, com o indicador aqui. E aí a gente vai buscar um ponto de apoio no osso, fixar e fazer um movimento de chave de roda. Isso vocês verão adiante. Agora eu vou focar mais para mostrar, apresentar para vocês os instrumentos, mas que vocês saibam que isso é super importante, né? Os instrumentos têm a empunhadura correta de se pegar para que seja uma cirurgia mais delicada, mais bonita. Vamos lá, então. Outro instrumento também, que muitos pacientes, isso aqui, né, é o que está no imaginário popular. Quando fala em dentista, vem o fórceps na cabeça. Isso aqui também, gente, a gente tem que cuidar muito para o paciente não ver. O fórceps, ele tem é como se fosse um alicate, né? Ele tem diversas pontas ativas e cada ponta vai servir para um dente, para encaixar direitinho em um dente. Então, são diversos números. Aqui nessa tabela eu botei os principais para vocês, tá? O número 1 para incisivos e caninos superiores, o 210 para terceiro molar superior, e assim vai indo, tá? Cada número serve para um tipo de dente. Importante também que o fórceps ele tenha uma empunhadura correta para quando for usar em dentes superiores, em dentes inferiores. E o importante aqui, quando vocês forem aprender um dente, é que esse fórceps ele a ponta dele esteja o mais apical possível, o mais profundo possível no dente, tá? Não é para pegar na beiradinha. Depois de descolar bem o dente, vocês vão lá, encaixam bem profundo para fazer movimentos. A gente vai tracionar, vai empurrar um pouquinho para vestibular e empurrar de leve para palatina e lingual. E assim vai soltando o dente. Vocês vão até sentir na mão e vão escutar as fibras se rompendo, mas tem que ser bem de leve para não quebrar a coroa do dente, tá? Porque se quebrar a coroa do dente, aí dificulta mais ainda a cirurgia. Nem sempre vocês vão precisar utilizar o fórceps, tá? Esse aqui é um material que vocês não precisam comprar por hora, a universidade tem. Quando vocês precisarem, vocês vão lá e pedem o número que vocês precisam, que eles emprestam, tá? Então esse aqui é um material que não vão precisar comprar. Bom, em cirurgias mais complexas, lá na cirurgia 1, 2, 3, vocês vão começar a fazer osteotomia e odontosecção. A gente vai precisar, então, remover um pouquinho de osso ou cortar o dente para facilitar a cirurgia. E para isso, então, a gente vai utilizar a peça de mão, que é aquela que já vem no conjunto de canetas de vocês, né? Que é a caneta de alta, de baixa e a peça reta, que é a peça de mão. Essa peça vocês encaixam nessa. E então, vocês utilizam as brocas específicas de haste longa que vão aqui nessa peça de mão. As brocas mais utilizadas são a broca carbide tronco cônica de haste longa, 701 e 702, para seccionar o dente. E essas esféricas para osteotomia também são bastante utilizadas, números 5 e 6. Um ponto muito importante aqui, eu deixei em vermelho, tá? Para vocês verem, é que sempre que a gente utilizar a peça de mão, utilizar as brocas, a gente precisa irrigar. E para isso também precisa ter uma seringa de 20 ml para colocar o soro. E então coloca a agulha, tira a ponta cortante da agulha, corta, dobra a pontinha. E sempre que a gente utilizar, o auxiliar vai estar sempre irrigando aonde o cirurgião vai estar utilizando a broca, tá?
Isso a gente tem que cuidar bastante para não injuriar os tecidos ali, porque queima, né? A gente pode necrosar também tecido, então tem que cuidar bastante na hora de utilizar a broca para não superaquecer. Algumas vezes acontece da gente ter que remover um resto radicular, um restinho de raiz que ficou, ou durante a cirurgia mesmo, é um dente que está mais frágil, que a gente vai tentando luxar ele vai quebrando, né? Ou enfim, alguma manobra incorreta e fica ali um resquício de raiz dentro do alvéolo. E aí fica profundo, dificulta mais ainda a visualização, né? Então, para isso, a gente tem instrumentos também que ajudam muito nessa hora, que são os extratores de raiz. Isso aqui ajuda bastante, tá, gente? Esses extratores aqui, eles já vêm em trio. Esse aqui, ó, como se fosse um parafuso para fixar no dente, né? Esse aqui é bem fininho e flexível para a gente conseguir entrar naquele espaço entre o osso e o dente. E essa aqui também como se fosse uma pazinha, tá? Esses aqui ajudam muito na hora de remover raiz. Finalizada a cirurgia, removido o dente, a gente precisa fazer um refinamento da cavidade, a gente precisa limpar essa cavidade. Para limpar esse alvéolo, a gente precisa sempre tirar, né, aquele folículo coronário que fica ali no alvéolo. A gente utiliza essas curetas de Lucas número 86, 87, como se fossem umas colherzinhas. Elas ajudam a gente a limpar bem esse alvéolo antes da gente fechar. O alveolótomo, ele vai ajudar a remover septos de osso, né, para deixar esses bordos mais regulares. E a lima de osso também, porque o que acontece? Alguns pacientes, depois que removem alguns dentes, né, eles vão buscar próteses, ou às vezes o objetivo é esse também, né, já remover os dentes para confeccionar uma prótese. E a gente tem que cuidar para que não fique nenhuma espícula, nenhuma pontinha de osso por debaixo dessa gengiva, machucando depois, a prótese não adapta. Então, sempre que a gente finalizar uma cirurgia, sempre tem que cuidar para que esses rebordos fiquem bem regulares. E esses instrumentos, então, são os que ajudam a fazer isso. Essa lima para osso aqui, ó, também tem essas ranhuras que ajudam a dar uma alisada. Bom, e aí vem as pinças. As pinças, elas têm diversas funções, né? Elas podem ajudar a prender um tecido, elas podem ajudar na hora da sutura, elas podem ajudar para fazer uma hemostasia. Então, elas têm várias funções, né? E as que a gente mais utiliza, que vocês precisam, são essas aqui. A pinça de Addison, ela é utilizada bastante durante a sutura. É uma pinça menor, ela é mais delicadinha, afilada na sua ponta. E ela tem com dentes e sem dentes. A gente tem que cuidar bastante na hora de fazer sutura para não utilizar com dentes, para não ir rasgando aquele tecido delicadinho, aquela mucosa que tá ali, né? Então a gente cuida bastante quando utiliza com dente para não dilacerar os tecidos, tá? A outra pinça bastante utilizada é a pinça mosquito. Ela tem esse nome porque ela é menorzinha também, mais delicada, e tem a reta e a curva. Ela também serve para fazer apreensão de tecidos e é uma pinça hemostática, também ajuda na hemostasia. A pinça anatômica é uma pinça mais longa, né? É uma pinça acessória que ajuda para auxílio geral. E a pinça Backaus é uma pinça de campo, a gente não utiliza no paciente, tá? Observem bem aqui que ela tem essa ponta ativa diferente. Ela serve para prender no campo do paciente e para ajudar ali na hora da gente organizar os instrumentais, na hora da cirúrgica ali no campo, tá? Ela tem essa função. Essas pinças, elas são mais longas, tá? Também são bastante utilizadas, é a pinça Kelly e a pinça Crile. A pinça Kelly, observe que na ponta ativa dela, ela tem um serrilhado mais na parte distal dos ramos prensores. Já a pinça Crile, ela tem um serrilhado total, tá? São pinças também para apreensão e hemostasia e elas são mais longas que a pinça mosquito. Vocês podem optar
também ter uma mosquito e outra dessa, mas é importante que tenha sempre uma curva e uma reta. Por fim, então, a sutura, a gente precisa de um porta-agulha, que é o que vai fixar a nossa agulha e o nosso fio, tá? E aqui é bem importante, porque aqui esse é um instrumento que vale a pena vocês investirem bem, tá? O porta-agulha que a gente mais vai utilizar é o Mayoegger, que vocês vão utilizar na cirurgia. O porta-agulha de Matil, ele serve para cirurgias mais delicadas, como as periodontais, estéticas, mas o que a gente vai utilizar, que vocês precisam ter, é essa aqui, tá? E então, um detalhe importante que vocês precisam ver é que essa ponta tem a vidia, tá? Essa vidia é bem importante, porque ela fixa a agulha na hora da gente fazer a sutura, e essa agulha ela não fica girando. Então, isso facilita bastante na hora da cirurgia. Muitas vezes, na finalização da cirurgia, o cirurgião está cansado, o paciente mais ainda, né? Então, é um momento ali que a gente precisa fazer certinho, bem feito e com uma certa agilidade também. Então, essa agulha com essa ponta de vide ajuda bastante, tá? Isso é um tipo de instrumento, todos esses que eu mostrei para vocês são instrumentos que vão ficar com vocês aí por toda a profissão de vocês, mesmo depois de formados, né? Então vale a pena investir direitinho em materiais bons. Esse aqui é um exemplo, tá? Observem também que as pinças e o porta-agulha, eles têm essa ranhura aqui, ó. Tá? E tem uma função, ó. A gente sempre tem que cuidar a empunhadura de pinças, as tesouras e porta-agulhas. Esse aqui é um ponto muito importante, tá? Eu sei que durante a cirurgia vai dar vontade em vocês de pegar de outra maneira, mas vocês têm que se habituar desde o início a ter essa pegada aqui, colocar o anelar e o indicador, tá? Essa é a forma correta que vai facilitar todos os movimentos cirúrgicos que vocês precisam, principalmente na hora da sutura, e porque aquela ranhura que eu mostrei para vocês ali é onde prende a pinça, onde prende o porta-agulha, e é um movimento que vocês têm que se acostumar a fazer de prender e soltar, prender e soltar, prender e soltar. E isso vocês só conseguem fazer se vocês tiverem com o dedo anelar, tá? Se vocês colocarem outro dedo, vocês não conseguem. Dificulta muito, tá? Então é super importante vocês se habituarem desde o início. Aqui está um exemplo da agulha com fio, tá? Observem que é uma agulha bem fininha, assim, bem pequenininha, e é por isso que é importante que ela fique bem presa ali, não fique girando na ponta na hora da gente finalizar, fazer a síntese da cirurgia. Por fim, a gente já tá quase acabando, tá? As tesouras a gente utiliza aí para remover na hora para cortar o fio na hora da sutura e da remoção de sutura. A que a gente mais utiliza é a íris, uma reta e uma curva. E é importante vocês sempre cuidarem que na hora que a gente utiliza as tesouras, que a gente vai entrar no campo, na boca do paciente, elas entram fechadas, abrem, cortam e saem fechadas. A gente sempre tem que cuidar, né, para não machucar o paciente. Então aqui uma foto, um exemplo da montagem de uma mesa cirúrgica. Então, relembrando vocês, a importância da montagem da mesa cirúrgica é a organização, é o que vai facilitar a cirurgia de vocês, e principalmente estarem dispostos de uma forma lógica, né? Então, na montagem da mesa, os instrumentos eles sempre têm que estar dispostos de forma sistemática e lógica, conforme as técnicas que vocês forem utilizarem. Então, observem aqui que começa com um trio para análise, né? Para acesso, para fazer o exame clínico. Depois vem a carpule já montada aqui com agulha, com tubete anestésico. Aí vem o bisturi, vem os materiais de sindesmotomia para fazer descolamento, divulsão, as alavancas, o fórceps, a lima para osso, a cureta de Lucas. Então ele segue uma ordem, né? Ele vem seguindo a ordem da cirurgia. Não existe a regra exata, tem que ser assim, né? Tem que seguir uma ordem cronológica
Isso aqui vai acabar sendo mais ou menos igual para todo mundo, mas depois a questão, por exemplo, dos afastadores, tem gente que gosta de colocar em cima, tem gente que gosta de colocar assim em pé, vocês vão organizando. O importante é estar organizado e também depende do tamanho da mesa, né? Isso também influencia bastante. Observem que aqui tem cubetas, essas cubetas elas também vocês precisam ter, elas servem para a gente colocar o soro, a água destilada, que a gente vai utilizar depois na seringa. E também às vezes para botar clorexidina para fazer a asepsia do paciente, né? Então uma cubeta a gente utiliza para colocar a clorexidina, a outra cubeta a gente utiliza para colocar aí o soro, tá? As gases também utilizadas durante a cirurgia são sempre gases estéreis. Sempre cuidar na hora de colocar os tubetes de anestésicos também, a gente sempre limpa com álcool numa parte separada antes de botar. A mesa está sempre estéril e a gente tem que tentar manter ela estéril. E onde comprar tudo isso? Bom, eu já estive na pele de vocês, eu sei que início de faculdade a gente não entende nada, não sabe nada. Olha, eu depois de 10 anos eu tenho material ainda, tá? Que eu comprei lá para a Clínica 1, que eu nunca abri. Então eu sei que essa parte é bem difícil, né? E eu gostaria então só de dar algumas sugestões assim de marcas conhecidas. A Golgran, a Fava são marcas bem conhecidas. E a Quinelato também, a Quinelato é um pouquinho mais alto o valor dela, tá? Mas essas marcas aqui são as mais utilizadas, é o que tem nas dentárias. Existem outras também, que eu gosto bastante, que é a Musimed, que é uma loja própria, uma fábrica que tem em Canoas. E a Supremo é daquele kit de extratores de raiz que eu mostrei para vocês no slide anterior, que é aquele trio, tá? É da Supremo. A Musimed, eu sei que ela grava também o nome nos materiais, isso é bem importante, porque ao longo aí da faculdade um empresta para o outro, daí vai se perdendo, então, né, é um investimento isso aí para a vida toda, então vocês têm que cuidar certinho. Alguns gostam de botar adesivos específicos, outros colegas gostam de gravar o nome nos materiais. Então, geralmente essas fábricas já oferecem isso, né? Importante comprar também em quantidade, né, junto com a turma, que daí vocês conseguem também um desconto melhor. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar. Então é isso, para finalizar aqui, bibliografia de apoio, Peterson e o livro da Puricelli, vocês encontram na biblioteca da faculdade, biblioteca virtual, e eu estou à disposição aí para auxiliar vocês no que precisar, tá bom?